vídeo anterior, nós falamos sobre diferentes aspectos da insônia. Definimos o que é insônia e lembramos que a insônia, além de ser um sintoma de alguma doença, ela também pode significar problemas no próprio sistema que controla o sono. A gente falou também das diferenças das necessidades entre as pessoas. Existem pessoas que precisam de mais horas de sono para que se sintam revigoradas no dia seguinte, e existem pessoas que precisam de uma necessidade menor de sono. Isso significa que a gente não tem um período específico que deve ser necessariamente repetido por todas as pessoas. Existem pessoas que são mais vespertinas, têm um pouco mais de dificuldade com o despertar e, embora tenham dormido a noite inteira, acordam sem a sensação de que estão revigoradas. Por conta disso, a gente precisa estar muito atento à rotina que garanta, sim, que a gente tenha um sono com qualidade para que a gente possa produzir no dia seguinte. Hoje a gente vai apresentar o ciclo circadiano, vamos falar um pouquinho sobre problemas metabólicos relacionados ao sono e também alterações de humor. E no final, como a gente já prometeu, a gente vai apresentar as medidas de higiene do sono. Então, gente, doutor André, você pode explicar pra gente o que é esse ciclo circadiano? Isso morde? Bom, por mais que a gente não tenha essa percepção, tão técnica do que seja o ciclo circadiano, mas é a forma como o nosso organismo ele se organiza, ele funciona ao longo das 24 horas, né? Do latim, né? Circa significa cerca e dia, né? Circadiano seria cerca de 24 horas, cerca de um dia. E o nosso metabolismo ele funciona, as nossas funções elas funcionam respeitando esse ciclo que é ditado pela própria natureza, né? Todos os animais eles procuram se adaptar a esse fenômeno que a gente tem de dia e noite. Então, o ciclo circadiano, ele é como se fosse registrado, né? Memorizado no nosso cérebro, mesmo primitivo, mesmo os seres vivos mais primitivos têm essa marcação. E aí todo o metabolismo energético, metabólico, ele vai obedecer esse funcionamento para permitir que a pessoa, naquele horário que ele precisa estar mais desperto para certas atividades, ele esteja a pleno vigor e no horário que é responsável por reorganizar e repousar o organismo, todos esses hormônios, né, e esses processos fisiológicos, eles se adaptem para esse objetivo. Nesse sentido, então, a rotina é extremamente importante, porque ela vai garantir que esse ciclo aconteça do jeito que ele está programado, que ele é necessário. Perfeitamente. A natureza em si, com a luminosidade, com o barulho, né, e as próprias obrigações do dia a dia, elas criam uma certa rotina no nosso dia a dia, na nossa maneira de se portar nessas 24 horas. E que eu fiquei pensando, por exemplo, que agora, né, no começo da pandemia, agora nem tanto, mas logo no começo, as pessoas entenderam que elas podiam, por exemplo, passar o dia de pijama, acordar bem mais tarde do que costumavam, dormir muito mais tarde do que costumavam, e isso, de certa forma, vai desorganizando o funcionamento das pessoas e a gente vai vendo alterações, por exemplo, no nível de ansiedade, a gente vai vendo, por exemplo, um humor mais deprimido, porque a pessoa deita depois do almoço, ao invés de dormir 15 minutos, 20 minutos, ela fica 2, 3 horas dormindo, e aí não vai dormir à noite, e aí fica um ciclo vicioso, né? A princípio, o nosso organismo ele tem esse mecanismo tão perfeito que ele não se deixa muito influenciar pelo ambiente, a princípio, né? Então, esses horários, esses movimentos todos hormonais, eles vão ocorrer mesmo que você saia dessa rotina. O problema é que quando você gera uma diferença entre o seu funcionamento e aquilo que o organismo precisa, aí a gente começa a ter problemas. E em relação à parte nutricional, fica bem franco isso, né? E eu posso explicar com mais detalhes. Por favor. Bom, durante o dia a gente libera certos hormônios que vão ser responsáveis para que a gente tenha estímulos para um aumento da alimentação, da ingesta de alimentos, porque a gente vai precisar dessa quantidade de energia ao longo do dia. E à noite a gente tem outros hormônios que vão estar trabalhando, meio que avisando o organismo que a partir daquele momento ali você não deve ter certos alimentos. Aliás, não é um horário mais para estar se alimentando, né? Porque é assim que o organismo funciona. Quer dizer, a dieta, na verdade, não é uma questão estética de estar magro ou estar acima do peso,
É uma questão de um funcionamento mais harmônico do organismo, mais saudável. A nossa alimentação ela sempre significou, né, a aquisição de reserva energética para o trabalho, né? E no horário que a gente está dormindo, tecnicamente não tem trabalho. Então o nosso metabolismo ele procura manter, por exemplo, os níveis de glicose normais ao longo de todo o dia e noite. Só que à noite, esse sistema hormonal ele tenta manter esse grau de uso da glicose, por exemplo, do açúcar, no nível menor, porque é assim que funciona. E quando a pessoa começa a ter um hábito alimentar noturno, principalmente com alimentos muito glicídicos, né, o organismo ele não consegue lidar com aquilo. Então começa a haver a resistência ao funcionamento da própria insulina. Ela naturalmente não funciona bem durante a noite. E aí a gente começa a ter os problemas de obesidade, diabetes, né? E aí, assim, a gente tem também a relação do sono com o humor, né? Então, por exemplo, a insônia, como é que ela vai funcionar? Ou que tipo de alterações ela pode trazer para o nosso nível de humor, nosso estado de humor? Bom, se a gente for considerar a insônia especificamente, aquela pessoa que não conseguiu ao longo da noite ou de várias noites ter o repouso necessário, né, do organismo, ela então começa a ter um fenômeno de hipersonolência durante o dia, começa a não ter aquele grau de alerta normal, começa a ficar mais desatenta, a produtividade cai, o risco de acidentes aumenta, principalmente nas pessoas que trabalham em turno. E à medida que isso vai ocorrendo, a irritabilidade, uma má disposição para tudo, começa a vir também, à medida que essa insônia ela se cronifique, né, vai começar a gerar um estado de ansiedade muito grande e muitas pessoas podem evoluir para uma situação de depressão. Do outro lado, a gente tem as doenças psíquicas, né? As mais frequentes são a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, e não é muito difícil essas pessoas piorarem, né? E acabarem em situações depressivas, ou mesmo as pessoas que têm depressão, um dos sintomas clássicos é a insônia, ou a sonolência excessiva também, né? Então a insônia nesse caso, ela tanto é sintoma, como ela também pode ser a origem de um transtorno psíquico. Eu imagino que no seu consultório, você pode até falar pra gente o quanto você vê essa queixa no seu consultório. Sim. O que eu percebo, duas coisas bem características, né? Assim, se a gente está muito ansioso, e principalmente assim, porque a ansiedade, o que é? É um movimento de tentar antecipar algo que ainda vai acontecer. É como se você fosse deitar e você lembra de 1 milhão de coisas chatas que você tem para fazer no dia seguinte. E você não entende por que você deitou com sono, e ao fazer essa lista mental, o sono simplesmente desapareceu, porque na verdade você se organiza de tal modo que você entende que aquilo é para fazer naquele momento. Então eu oriento que o ideal é a gente ir se desligando das coisas e das necessidades, principalmente dos problemas, porque a gente entende a hora que eu vou dormir, que eu vou me recolher, que eu vou ficar sozinha, e eu começo a pensar. Perfeito. Agora na sua casuística toda, todas as pessoas que você costuma acompanhar, com que frequência você vê que elas citam a insônia como sendo algo que está presente no problema delas? Na verdade, assim, existe muita dificuldade de dormir, muito relacionada com a ansiedade, mas o que é mais comum para mim, e é uma coisa que eu brinco com eles, que eu falo assim, fuja do sono de dia. O sono de dia eu brinco que é como se fosse assim, é o nada da história assim, enfim, você está sentado, aí você deita um pouquinho, e aí ele vem tomando conta de você, e tem uma hora que você desperta. Você tem que levantar na hora que você desperta, esse sono durante o dia, porque do contrário, quanto mais tempo você fica deitado, menos energia você tem. E aí você levanta com uma sensação muito ruim, uma sensação de que o humor está bastante rebaixado. Então eu sempre oriento, se for para descansar, descansa só um pouquinho depois do almoço, mas evita dormir de dia, evita ficar muito tempo deitado, porque o que eu tenho percebido, e aí eu brinco que esse sono, né, ele não é um sono reparador, mas é um sono que é sugador de energia. E todas as vezes que eu cedo a esse sono, né, depois eu me sinto muito pior do que antes. Eu não me sinto descansada, eu me sinto desenergizada. As orientações estão perfeitas, né? Agora, eu perguntei assim, se dentro dessa quantidade de pessoas que você acompanha ou acompanhou, com que frequência eles espontaneamente falam que não dormem bem? Você percebe que é uma frequência muito grande? Percebo, e aí se a gente for parar para pensar, o que eu percebo mais comumente também, por exemplo, agora com a questão da pandemia,
Preocupação com conta, preocupação com dívida, preocupação com o filho, né? Às vezes até mesmo a sensação de solidão, às vezes à noite você não quer dormir, porque você não quer ter a sensação de que você está sozinho. Aí você liga a televisão para ter uma falsa impressão de companhia, e aí se você, por exemplo, se você começar a assistir um programa que seja muito interessante, ele não vai te dar sono, pelo contrário, ele vai te despertar. Então eu vejo com uma incidência bastante alta. E é curioso que nesse período, na verdade, a quantidade de pessoas que já sofriam com o problema, mas minimizavam ou não procuravam assistência era muito grande. E aí a situação atual, na verdade, fez com que essas pessoas atingissem uma situação meio que insuportável. E aí eles têm procurado bastante mais, né? Em relação a essa questão da parte ambiental, né? É muito importante salientar que, por exemplo, a melatonina, que é o estimulante principal do início do sono, né? Ela vai sofrer influência essencial da luminosidade, né? E aí vem os outros pontos que a gente já conversou no último vídeo, né? A questão da temperatura do ambiente, o silêncio, né? Então tudo isso tem que ser preparado para que seu organismo entenda que aquele momento ali vai ser dele se recuperar, né? E daí vem a questão das medidas de higiene do sono, que a gente já conversou muito. Exato. E que é o primeiro passo para aquelas pessoas que têm uma insônia ocasional, que é um problema mais simples, que elas seguindo podem resolver de maneira mais fácil do que elas evoluírem para um problema de insônia crônica que vai demandar gasto, tempo e sofrimento, né? E aí, gente, assim, eu sei que a gente prometeu a higiene do sono nesse vídeo ainda hoje, mas o vídeo está ficando bastante extenso, porque a gente precisa passar essas informações, a gente entende que é um assunto extremamente importante, que desperta curiosidade. Então a gente vai fazer um terceiro vídeo, onde a gente vai esclarecer mais basicamente a higiene do sono, o que é esse ritual que o Dr. André está apresentando pra gente. Fica uma sugestão até da gente colocar no site, né, as medidas de higiene do sono, e aí no próximo encontro a gente procura explicar por que cada uma daquelas medidas é importante e precisa tentar ser respeitada. Até semana que vem.